Fala pessoal, vamos bater um papinho hoje sobre o diálogo competitivo para dar continuidade àquele nosso projeto de comentar a nova lei de licitações. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, vou pedir para vocês dar aquele like aqui no vídeo, clicar no sininho aqui embaixo e se inscrever no canal. Vamos dar uma fortalecida para cada vez mais a gente crescer e colocar temas novos e interessantes sobre a nova lei de licitações. Então, o diálogo competitivo, gente, ele está previsto lá no artigo 32 da nova lei de licitações. Ele é um instituto originário do direito europeu que foi introduzido no nosso ordenamento jurídico. E, enfim, com as nossas devidas, características, as nossas peculiaridades. É importante a gente ressaltar também que o diálogo competitivo também pode ser utilizado nas concessões e nas PPPs. Isso está lá previsto no artigo 179 e 180 também da lei. Então, agora, feitas essas observações iniciais, vamos diretamente para o Instituto, sem enrolação. Como eu falei na aula passada, esse Instituto ele deve ser pouco utilizado, porque ele foge da normalidade, digamos assim, da regra da administração. Ele foge do caso comum das contratações. Então, ele só vai ser utilizado, ele só deve ser utilizado em casos excepcionais que preencham os requisitos lá do artigo 32, inciso 1º ou inciso 2º. O que diz lá o artigo 32, inciso 1º? Que devemos utilizar o diálogo competitivo quando houver inovação tecnológica, quando há a necessidade de adaptar soluções e quando há também a administração pública não conseguir, por meio das descrições usuais de mercado, precisar as especificações técnicas do que ela realmente necessita. Sendo que é bom a gente ficar atento que os requisitos lá do artigo 32, inciso 1, eles me parecem ser cumulativos, porque lá na linha B, no finalzinho dela, está a conjunção e. Então, quando ele coloca aquele e ali, o legislador deu a entender que ele precisa inovação tecnológica, ele precisa também da necessidade de adaptar soluções e a dificuldade da descrição das especificações técnicas. Lembrando que tudo o que a gente está comentando aqui, são as impressões iniciais. Possivelmente ou posteriormente pode haver alguma alteração disso, dependendo da jurisprudência, principalmente da jurisprudência dos tribunais de contas, da doutrina, mas, em princípio, o que me parece que esse rol do inciso 1º, ele é cumulativo, ou seja, a administração ela tem que preencher esses 3 requisitos. Já em contrapartida, os requisitos do inciso 2º, eles são exemplificativos. Basta que haja necessidade de criar soluções dentro daquelas necessidades apontadas ali no inciso 2º. Então, como mais uma vez repetindo, isso pode ser que daqui a um tempinho modifique, mas se isso modificar, logicamente nós vamos trazer essas alterações para você. Tá certo? E quais são as etapas, quais são as fases do diálogo competitivo? Basicamente, o diálogo competitivo se divide em 3 fases, 3 etapas. A primeira delas é a pré-seleção dos interessados. Como é que é isso, Ronaldo? Bem, a administração ela vai lançar um edital dizendo que ela quer contratar uma determinada solução para um problema X, mas que ela não sabe como resolver isso, ela não sabe o que é melhor para ela. Então ela vai lançar esse edital dizendo o que ela precisa, fazendo as regras de habilitação, que essas regras de habilitação
ao que tudo indica, não precisam ser necessariamente as mesmas regras, tá, da lei, para uma contratação comum, porque a contratação ela será excepcional. Então, o legislador não amarrou a administração pública taxativamente as mesmas regras de habilitação existentes para as demais modalidades. Então, o administrador público vai lançar esse edital com as suas exigências de habilitação, tá? E vai julgar, vai selecionar os possíveis interessados, os licitantes conseguirem preencher primeiramente as exigências do edital para participar da segunda fase. Então, feito esse edital de pré-seleção, as empresas vão participar dele e as empresas pré-selecionadas avançarão para a segunda etapa. A segunda etapa é exatamente o diálogo. A administração pública ela vai conversar com todas as empresas que preencheram os requisitos iniciais e vai começar as tratativas com um licitante, depois com outro e assim sucessivamente. Não há um número mínimo de diálogos. A administração ela poderá se reunir tantas vezes quanto forem necessárias até chegar à solução que ela quer. Então isso vai ser um poder discricionário da administração. Enquanto ela não encontrar a solução que melhor se adeque a ela vai continuar fazendo os diálogos com os licitantes, com os competidores pré-selecionados. No final, chegando ela à conclusão do que ela deseja, ela vai abrir a fase competitiva, que é a terceira fase do diálogo competitivo. Então, nessa terceira fase, ela vai fazer um edital, um novo edital, com os requisitos, né, também de novamente, e com a solução que ela quer. Ela vai descrever lá no edital a solução que foi encontrada em conjunto com os licitantes. E vai publicar esse edital. Só que aí, atenção, nesse edital, nesse novo edital, só poderão participar as empresas pré-selecionadas, que participaram do processo desde o início, porque senão seria muito fácil. Eu fico quieto aqui na minha, deixo as empresas lá baterem cabeça uma com as outras para achar uma solução, e quando a administração achar a solução dela e abrir um novo edital, eu vou lá por fora e participo. Não pode. Só vai poder participar dessa terceira etapa as empresas que foram pré-selecionadas e que participaram da fase do diálogo. Então, essa terceira etapa ela está restrita tão somente a essas empresas. Então, gente, feito essas três fases, a administração vai selecionar, dentre aqueles licitantes pré-indicados, qual deles será o vencedor. Só que aí surge uma questão que não é levantada pela lei. O problema com relação aos recursos. Como é que será o recurso na modalidade do diálogo competitivo? Ele será da mesma forma que o pregão, tão somente ao final? Ou vai ser por fases? Ou seja, acabou a fase de pré-seleção, vai ter um recurso. Acabou a fase de diálogo, outro recurso. Acabou a fase competitiva, mais um recurso. Bem, eu penso, por enquanto, tá, que a melhor solução seria um recurso para cada fase. Porque senão imagina a seguinte hipótese. Um licitante lá no começo ele não foi pré-selecionado. Então ele ficou de fora do diálogo, não apresentou proposta nenhuma e não participou da fase competitiva. Então, lá no final, quando a administração supostamente já encontrou a solução para o seu problema e selecionou a melhor empresa, aquele licitante que ficou lá no começo fora, ele vai recorrer. E vamos supor que ele tenha razão,
que o recurso dele seja deferido. O que vai se fazer? Vai anular tudo, até a fase inicial, até a fase da pré-seleção para ele participar e ser convocado para as demais etapas? Olha o problemão que a gente tem aí. Então, ao meu ver, seria mais adequado fazer um recurso logo no começo, na fase de pré-seleção, um recurso logo após a fase de diálogo e depois mais um recurso após a fase de competição. É lógico que isso vai demandar mais um tempo, só que, ao meu ver, você preserva a administração de uma possível nulidade onde ela vai ter que retroagir ao começo. Você vai perder um pouquinho mais de tempo para apreciar e julgar esses recursos por cada etapa, porém você preserva a solução final como um todo. Você preserva o procedimento, é uma balança, é um equilíbrio. Ou seja, eu abro mão um pouco da celeridade inicialmente, mas ganho a segurança jurídica. Ao meu ver, essa seria uma opção mais adequada para a administração. Mas, como eu falei, a lei não é expressa nesse sentido, não sei se isso será regulamentado em decreto futuramente ou através de uma instrução normativa, ou se isso ficará a cargo dos editais, ou seja, cada edital vai regulamentar a fase recursal para aquele determinado contrato. Isso a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para ver como vai ficar. Tá certo? Gente, então era isso que eu tinha que falar com vocês hoje, tá certo? E vamos então esperar a próxima semana para o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.